Sejam bem-vindos ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a estrutura da criação. Quando lemos Gênesis capítulo 1, observamos que Deus criou todo o universo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Então é sobre isso que eu irei falar. Quando começamos a fazer um estudo mais minucioso sobre a criação, observamos que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E podemos dizer que esses 6 dias estão divididos em 2 tríades de 3 dias. Ou seja, o primeiro dia está ligado com o 4º dia, o segundo dia está ligado com o 5º dia e o terceiro dia está ligado com o 6º dia. Nós podemos dizer que nos primeiros 3 dias Deus ele cria a forma, ele traz a ordem no caos. Então Deus cria o ambiente. E nos 3 dias posteriores, Deus cria os elementos e os seres que vão povoar aquele ambiente. Então, a estrutura da criação é simples. No primeiro dia, Deus cria a luz, como está do verso 1 ao verso 5, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Se no primeiro dia Deus criou a luz, o ambiente, ele trouxe a forma. No 4º dia, o Senhor criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas, ou seja, os elementos que iriam preencher esse ambiente, primeiro e 4º dia. Vamos ler, isso está no verso 14 até o verso 19. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. No 2º dia, nós vemos que Deus cria o firmamento e a água. Esse está no verso 6 até o verso 8. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 2º dia. No 5º dia, Deus criou as aves e os peixes. Olha, no 2º dia, Deus cria o firmamento, que chamou de céu, e as águas, que ele chamou de mares. E então, no 5º dia, Deus vai criar as aves, que vão preencher o ambiente do céu, e Deus vai criar também os animais marinhos, que vão preencher o ambiente das águas, os mares. Então, isso nós podemos ler do verso 20 ao 23. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom.
Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Agora, no terceiro dia, Deus criou a terra e a vegetação. Isso está do verso 9 ao 13. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Já no sexto dia, Deus criou os animais e os humanos, ou seja, o terceiro dia ligado com o sexto. No terceiro dia, Deus cria o ambiente, a terra, a vegetação. E no sexto dia, Deus cria os animais e os humanos que vão povoar esse ambiente. Esse está no verso 24 ao 31. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então, quando nós olhamos para a estrutura da criação, nós vemos que o primeiro dia está ligado com o quarto dia, o segundo dia está ligado com o quinto dia e o terceiro dia está ligado com o sexto dia. Nos 3 primeiros dias, Deus cria o ambiente. Nos 3 dias seguintes, Deus cria os elementos e os seres que vão povoar esse ambiente. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.